Melhor dia, melhor dia, melhor dia. Agora sim, hoje daquele jeito, porque fiel é o nosso Deus, ele de verdade, ele tem cuidado de nós. É sábado, a nossa conversa, ela toma aquele tom bem mais leve, sabe? Vem com aquele despertamento. E no sábado eu vim com essa proposta de estar falando um pouquinho aqui sobre o meu casamento, falando um pouquinho de uma forma mais íntima de algumas situações que eu já passei. E nesse sábado não vai ser diferente, mas me permita agradecer pela sua companhia, essa ousadia de fé que faz o meu coração aqui estremecer. Gente, eu não me recordo no momento, até tentei procurar e encontrar aqui nos comentários, mas não consegui. No sábado, esse momento da nossa conversa, ele precisa ser um pouco mais rápido e um pouquinho mais curto, por motivos daqui do meu bairro, que tem dia de sábado, em especial, algumas dificuldades técnicas. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu? Eu não consegui me recordar o nome da irmã. Irmã, se você está assistindo a esse vídeo hoje, no nosso Sábado Sem Retoques, você falou que a sua mamãe iria completar 100 anos hoje. Gente, é um milagre, principalmente passando por essas situações, né, que nós estamos passando. Então, assim, feliz idade para essa mamãe centenária, para essa mamãe que agora sua filha está nessa graça maravilhosa e recebeu como dádiva, como presente, o aniversário dessa mamãe. Olha, felicitações, receba vida próspera e longa, através dos cuidados da graça de Deus. Você, minha irmãzinha querida, se você puder, deixa aí no seu comentário, se identifique mais uma vez, deixa o nome da sua mamãe. Na segunda-feira eu retorno com os nossos vídeos e eu falo mais uma vez. E se você puder, identificou essa irmã no comentário, deixa aí a sua palavra de amor, sabe, em favor dessa mãezinha e dessa irmã tão querida que nos deixou esse comunicado, tá bom? Em alguns momentos, alguns irmãos deixam alguns comentários pedindo pra gente mandar beijinhos para certos lugares. A nossa vida acaba se tornando muito corrida, mas eu e a Jaque, a gente vai tirar esses momentos para estar falando. Para nossa querida Jaque, é um pouco mais fácil dela fazer, porque ela faz ali o ao vivo, né? A internet dela foi colocada justamente para esse trabalho. Então aqui, como é uma gravação, fica um pouquinho mais delicada a situação, mas não tem importância não, a gente vai se encaixando, a gente vai melhorando. E, gente, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like. Se puder, compartilhe, porque a gente sabe que cada momento aqui nosso tem chegado aos lares, tem chegado aos corações, às mentes, e de alguma forma, essa forma sobrenatural, que não tem como a gente explicar, Deus tem manifestado uma obra maravilhosa. É um bate-papo, sabe? É aquela coisa descontraída, é aquela coisa de trazer alegria, de despertar. Você que se encontra num casamento, talvez há algum tempo, outros nem tanto assim. Algumas pessoas já desfizeram de vários casamentos, né? Como eu já reportei aqui, já falei que passei por 2 casamentos. E no momento agora eu me encontro com meu coração aquietado e bem tranquilo, feliz na minha companhia, na companhia de vocês e desse Deus maravilhoso. Mas o tema que eu vou abordar hoje, gente, quando eu paro para falar um pouquinho do meu antigo casamento, né? Desse que teve uma durabilidade maior, que foram de 20 anos, a ideia é que você venha pegar algumas situações que talvez sejam iguais ou com um pouquinho de diferença e que você venha mudar tais atitudes que eu tenha tido, né, na minha ignorância, para que você venha salvar de verdade o seu casamento, salvar de verdade o seu lar. E não para que você deixe
a coisa ficar ruim, extremamente ruim, né? Na verdade, para depois você ter como dar uma desculpa. Não, não é nada disso. O propósito é arrumar a casa mesmo. E hoje eu vou falar, eu até deixei aqui separado o tema, né? A gente vai falar sobre a letalidade do abandono conjugal. O que é isso, gente? Muitas mulheres passam por isso e em alguns momentos elas nem percebem, né? Tem um outro tema que a gente vai abordar depois, é quando eu não falo com os meus lábios, com palavras, o meu corpo, ele responde, né? Assim, ele começa a dar os seus sinais e não foi diferente comigo. Eu tenho muita coisa para estar falando com vocês, mas tem que ser aquelas doses homeopáticas para que ninguém venha se escandalizar, porque alguns irmãos nossos ainda não alcançaram, e irmãs ainda não alcançaram tal maturidade para entender que essas situações acontecem, é muito comum e que é tempo de reagir. O momento é reagir, reaja e salve-se, salve o seu casamento, salve esse homem que você ama, salve essa mulher que você ama, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, com o zelo de Deus que já está em você e por aí vai. Eu digo para você que foi um dos momentos mais difíceis do meu casamento. Foi quando eu me vi totalmente, não era mais a solidão, mas já era agora um abandono mesmo conjugal. Eu me vi totalmente abandonada no que diz respeito à vida sexual conjugal. A verdade é essa, né? E isso é muito comum de acontecer. Mas com a ajuda da religiosidade, a coisa só tem a piorar. Então eu ia de mal a pior e o meu casamento de início foi um casamento, aqui eu já divulguei isso, foi uma troca, né? Nós tínhamos necessidades a se completar e nós entendíamos, eu e o meu ex-marido, que se nós nos juntássemos, nós seríamos fortes e conseguiríamos vencer aquelas dificuldades, porque a realidade é essa, né? E nós nos casamos, na verdade nos juntamos, e quando eu fui morar com o meu esposo, eu já fui com uma filha, que foi a filha do meu primeiro casamento. Até então, isso não trouxe grandes barreiras, pelo menos para mim e ele, isso não aconteceu. Só que as dificuldades foram aumentando. Claro que muitas dificuldades a gente foi vencendo, né? No que a gente entendia, com as armas que nós tínhamos, não com aquela coisa de que alguém nos ensinou. Porque ninguém te ensina a ser feliz, ninguém te ensina a ser feliz num casamento. O que a gente traz para o nosso casamento são experiências dos nossos pais, pessoas que a gente vai observando e a gente procura evitar tá andando naqueles mesmos passos, né? Então era assim que a gente fazia. Ele também vinha de um lar muito deteriorado, muito deteriorado mesmo. Eu já vinha também com aquela minha bagagem, mas com todas essas lutas a gente conseguiu suportar pelo menos até uns 10 anos, 8 anos de casamento. A coisa ainda conseguia, mesmo em alguns momentos empurrando com a barriga, a gente ainda conseguia dar conta do recado. Só que começou a chegar alguns momentos que a coisa degringolou, estragou de vez, e foi justamente na área mais sensível do casamento, que foi a área sexual. E foi quando as minhas doenças físicas, as doenças físicas começaram a dar seus sinais no meu corpo. E aí, meu amado, quando você chega nesse estágio, minha amada, a tendência é piorar drasticamente. Então eu vou começar nesse passo a passo falando de alguns estágios. E um dos primeiros estágios foi quando o meu esposo, ele já não me queria mais como mulher, né? E isso para uma mulher, eu não sei, eu acredito que para o homem
passar por uma situação dessa. É difícil, mas eu acredito que ele consiga tirar um pouco mais de letra do que com a mulher. Mas quando a mulher, ela passa por esse momento, a primeira coisa que ela começa a fazer é se culpar. Ela começa a querer encontrar uma desculpa para ela. Não é uma desculpa, mas ela quer encontrar nela o motivo daquela rejeição. O porquê que o marido não a deseja mais. Por que o marido não a quer mais. Por que o ato sexual já não existe mais ali entre aquele homem e aquela mulher. Até então, eu ainda tinha, como é que foi? Eu tinha uma idade menor, o corpo ainda não estava tão volumoso, né? Mas já estava naquele estágio de eu começar a ganhar peso, claro, porque o que fazia com que o meu corpo tivesse aquela beleza era o exercício chamado samba, e eu já não estava mais naquela prática mais do samba. Então é claro que o meu corpo começou a ganhar volume, a mudança, né? Porque agora já não estou mais no samba, mas agora eu já estou no sistema religioso, e no sistema religioso você começa a se olhar de uma outra forma, né? Você começa a se olhar com uma crítica que na verdade Deus não tem para você. Então você começa a perder aquela elan, aquela vontade tão grande de se tornar bela, atraente para o seu marido. E o meu esposo começou a perceber isso, claro, eu comecei a perceber isso sim, e o que aconteceu é que eu só me via, só sentia aquela necessidade de estar linda e maravilhosa nos dias de domingos, né? Nos dias de quarta, nos dias de segunda-feira, porque eram dias em que eu ia me encontrar com os meus irmãos em Cristo e ia para a reunião ali no sistema, naquela graça ainda fermentada. E isso, gente, você não consegue ser despertado de uma hora só. Aquela coisa, ela vai ganhando o seu volume de acordo com que os dias, os meses, os anos vão passando. E muitas pessoas, pasmem, muitas pessoas, até o presente dia de hoje, não se despertaram para isso. Pessoas que já estão há anos a fio no sistema religioso ou na graça fermentada e não se perceberam. E talvez não venham ser despertados nunca. Por isso a gente sempre fala sobre a importância de você estar assistindo e de você estar praticando. Porque esse momento que eu passei, gente, né, foi um momento muito, muito difícil, muito doloroso. Você imagina só, você tem um marido dentro da sua casa e você quer ter aquele momento íntimo que é natural, que é normal, que eu sei que você está me entendendo ali, e quando você vai procurar aquele marido ele não te quer. Como você fica, você, mulher? Eu me recordo que eu passava madrugadas inteiras chorando muito e orando e falando com Deus, porque eu não tinha com quem dividir essa situação, porque é uma situação muito íntima e muitas mulheres e homens sentem vergonha de tal situação. E aí? Que até aquele presente momento nós tínhamos ainda na nossa mente que o tal diabo existia, que a tal força sobrenatural negativa, né? No caso, que nós dávamos nome de diabo, de satanás, de demônio, ainda existia. Então, além das dificuldades, dos desconfortos que nós já tínhamos no nosso dia a dia, eu ainda tinha que estar com aquele momento, que para mim era um momento mais difícil, já eram momentos raros. Depois eu vou entrar também nesse assunto. Já eram momentos que não tinham tantas frequências, por algumas debilidades que o meu esposo tinha. E ainda vem a religiosidade, ainda mete a sua colher suja, acabou. Por que eu estou falando também sobre a religiosidade? Porque naqueles momentos em que o meu esposo ele correspondia naquele desejo, naquele momento da nossa intimidade, em que ele ia ser o meu homem e eu a mulher, eu comecei a trazer para minha mente
o fermento de que Deus estava olhando. Olha só isso. Preste atenção, mulher de Deus. Preste atenção, homem de Deus. Não entre por esse caminho. Sabe? Você que está assistindo a esse vídeo, que está passando por esse momento, tá? No seu lar. No seu lar. E o que acontecia? Quando nós chegávamos para aquele momento do ato sexual, eu trazia na minha mente que Jesus estava vendo. Não, Deus está vendo. Então, nisso que Deus está vendo, vem o apagar a luz. Nisso que Deus está vendo, você não vai colocar mais uma peça íntima. Nisso que Deus está vendo, você vai fazer embaixo do cobertor. Nisso que Deus está vendo, você não vai variar numa posição. Desculpa eu estar falando com essa liberdade, porque eu sei que o público que está me assistindo é também um público maduro que precisa estar ouvindo isso, tá bom? Então, o momento de sábado é assim, sem retoques para nós. E eu não podia mais, sabe? Não podia ter mais aquele momento de sentir o prazer ou de dar o prazer para o meu marido. Por quê? Porque na minha mente, Deus não gostava daquele momento. Deus não aprovaria. E olha só, detalhes. Por que Deus não iria aprovar? Porque não estava casado num papel. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, é destrutivo. Então, às vezes que o meu marido me procurava, eu me aprontava toda, mas na hora ali daquele momento, me vinha aquele sentimento de culpa. Porque eu não tinha ali um papel para apresentar. Porque eu tinha que apresentar um papel ali naquele momento. Não, olha, eu vou poder ficar mais à vontade aqui, porque eu tenho um papel de um cartório. Gente, isso é... Cara, quando eu parei para conversar, depois que o nosso casamento acabou, nós nos sentamos e a gente começou a fazer aquele resumo, que ele me falou isso, que durante um tempo da nossa relação, eu falava para ele, eu cobrava para ele o tal casamento. Gente, quando ele me abriu a mente, que ele me falou isso, eu falei, que ignorância. Era verdade. Eu não me despertava. E o que aconteceu? E eu vou continuar falando nos próximos sábados, porque a culpa foi minha. Também nesse momento, né? Tinha as outras debilidades, tinha os outros desconfortos emocionais, mas essa peça, nesse momento, a culpa foi minha. A minha mente não descansava. Não me deixava ficar à vontade naquele momento. E aí começaram a vir as cobranças. Isso antes da rejeição total. Porque o que aconteceu comigo foi uma rejeição total e absoluta. Mesmo porque, chegado o momento, o meu ex-marido ele já não precisava mais de mim para aquele ato. E aí a gente vai deixar para os próximos sábados. Mas o que eu tô querendo falar aqui com você, preciosa, precioso de Cristo, sobre esses danos que a gente vai sofrendo e nessa ignorância. A gente abandona o nosso marido, a gente abandona a nossa esposa, mesmo estando entre quatro paredes, e isso começa a trazer danos terríveis. E me veio à mente uma das frases que ele sempre usava: onde está aquela mulher? Aonde está aquela mulher que eu conheci? Aquela mulher vaidosa, aquela mulher que estava sempre cheirosa, sempre perfumada, sempre alegre, sempre sambando, sempre feliz. E que agora entrou na graça fermentada e ela foi perdendo tudo isso. Ela foi abrindo mão de tudo isso. Ela foi, sabe, ela foi relaxando em tudo isso. E é claro que isso iria respingar de uma forma muito mais forte ali no ato sexual. E quando a gente chega ali naquele momento, que é um momento tão ímpar, que é um momento tão saudável, que é um momento tão natural e tão necessário, quando você já não tem mais isso, claro que o seu corpo ele vai começar a adoecer. E não foi brincadeira, gente. A cada madrugada que eu perdia chorando, quando o dia amanhecia,
Aquele dia para mim eram dias dificílimos. Eu não conseguia dar conta de recado das minhas encomendas, que eu tanto precisava. Eu não conseguia dar conta de estar conversando com a minha filha, eu não conseguia dar conta de estar conversando com os vizinhos, eu não conseguia dar conta. O único momento que me trazia um pouco de satisfação era quando eu ia para o chamado culto, porque ali eu podia ficar ali, sabe? Conversando com um, conversando com outro, até que o dia, a noite viesse passar. Só que isso foi se arrastando durante muito tempo, e eu chego aqui nesse momento, depois a gente vai falar sobre as doenças psicossomáticas que eu passei, sabe, meu corpo começou a ganhar muito volume, porque quando o dia amanhecia, além de eu ter que atender aos meus clientes, eu também tinha uma forma, eu precisava de um como é que eu posso lhe falar? Eu precisava de uma válvula de escape para o que eu estava sentindo no meu corpo físico. E o que eu fazia? Eu fazia bolos, sem encomendas mesmo, para eu comer. Então, quando algumas pessoas ligavam para mim, amigas, e aí? As minhas amigas começaram a se afastar, porque eu não conseguia mais ter aquela alegria que eu tinha. Eu não conseguia mais ser aquela mulher, sabe, aquele brilho intenso que eu tinha, eu fui perdendo a cada rejeição, a cada não que o meu marido me dava, a cada momento que eu ia, sabe, naturalmente, porque isso é natural, gente. Dentro de nós, homens e mulheres, eu vou falar, puxando um pouquinho a sardinha para as mulheres, nós temos hormônios dentro de nós. E esses hormônios, eles ficam aqui, sabe? Eles ficam, alguns precisam sair, outros precisam entrar. E o ato sexual é justamente para essa troca. É uma troca importante. O ato sexual, ele é natural, ele é maravilhoso, ele é lindo. E Deus muito se agrada, porque se não fosse assim, ele não teria nos dado, ele não teria nos feito um corpo, não teria nos dado um corpo tão perfeito. Porque tudo em nós funciona perfeitamente. E quando essa perfeição, ela é a dois, ela é nesse momento íntimo, tudo se torna maravilhoso. Salvo, é claro, tem algumas situações em que a mulher toma medicamentos que vem atrapalhar todo esse momento natural. Homens também. Ninguém aqui está trazendo culpa para você. O que está sendo trazido nessa manhã para nós é um despertamento necessário. Então, se você ainda pode, mulher de Deus, se você ainda tem esse esposo, não importa, mas Cris, os anos se passaram, a barriguinha cresceu, eu não sou mais a mesma mulher, ele não é mais o mesmo homem. Cara, mesmo assim, busque ter, desculpa, saiu por 2 vezes aquela coisa do cara, sabe? Aquela coisa de você querer ficar um pouquinho mais à vontade. O nosso sábado, ele é para isso. Busque de alguma forma que esse momento, que é um momento natural, que é um momento sexual, que você não pode ter com seu esposo por alguma situação, ou você, ou medicamento, ou por doença, busque ter esse momento íntimo, ou substituir sabiamente por algum outro momento com seu esposo ou com a sua esposa. Se arrume hoje, sábado, né? A proposta do sábado é esse. Vai ao cinema, vai ao teatro com ela, sabe? Atravessa a rua, vai naquela carrocinha de cachorro-quente, eu amo cachorro-quente. Vai naquela carroça, vai naquela confeitaria, sabe? Vai no shopping, não sei, gente. Homem, você tem a mente de Cristo. Mulher, você tem a mente de Cristo. Manda as crianças passear de verdade, sabe? Crianças, vamos dar um passeio. Manda pra casa do avô e da avó, se você puder. Entendeu? Prepare um jantar romântico. Tire aquela sua camisola que há tanto tempo você não usa.
Sabe? Compra uma camisola nova, se for o caso. Você, homem de Deus, faça sua barba, coloque aquela colônia, vai se chegando, sabe? Compra um buquê de flores, uma caixinha de bombom. Mas, Cris, a situação está muito difícil aqui na minha cidade, aqui no meu bairro, aqui no meu estado. Eu não tenho como me aproximar da minha esposa. A situação já está muito, sabe? Comece devagar. Vai devagarinho, vá reconhecendo, use palavras de amor, use palavras, sabe? Lê uma poesia, coloque uma música, tira sua parceira para dançar. Você não tem noção do quanto que isso é importante. Não deixe que a religiosidade venha destruir tudo isso. Sabe, quando eu ainda estava na graça fermentada, eu tive a oportunidade de abrir um pouquinho sobre o que eu estava passando com a mulher de Deus que estava ali à frente daquele momento. E eu pude perceber que ela também não tinha felicidade nessa área, que ela também passava por tantas dificuldades como eu. Gente, deixa eu falar uma coisa, uma ferramenta que chegou em bom tempo para as nossas vidas é a internet. Você precisa fazer bom uso dessa ferramenta poderosa. Mulher de Deus, você que já não tem mais o seu libido. Homem de Deus, você que por algum motivo também perdeu esse desejo sexual. Sabe? Vai buscar uma solução, não é buscar uma solução na internet, mas ali tem conhecimentos para você. Entenda o seu corpo, o seu organismo, o que está acontecendo com a sua esposa, o que está acontecendo. Eu vou falar sobre isso também, porque há 26 anos, há 26 anos eu já me encontro na chamada menopausa e eu não sabia. Eu vim saber disso nesse ano, gente. Por quê? Porque não havia entendimento despertado na minha cabeça para isso. Então eu já vinha dando sinais da menopausa já há algum tempo e essa ausência, né? Esse descaso na minha vida conjugal, nessa área que é uma área tão importante. A Cris, mas isso não é 100%, realmente não é 100%, mas faz falta. E a internet, ela tá aí, tem terapeuta, gente. Marque uma sessão com um terapeuta sexual. Mulher de Deus, eu vou vir com uma palavra também para as mulheres solteiras. Acredito que no próximo sábado a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sabe? E assim, sabe, comece a abrir a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, já com os olhos iluminados, e use as ferramentas que você puder para salvar o seu casamento, a sua vida conjugal, o seu momento íntimo. E tem uma coisa, não abra esse momento para ninguém, não caia na besteira de estar falando com ninguém. Agora que você está de posse desse vídeo, comece a se movimentar, reaja. Comece a agir, Cris. Eu ganhei muito volume corporal. Olha, vai dançar, eu amo dançar. Dança é um exercício muito bom. Vai fazer uma caminhada. Comece a fazer uma alimentação mais saudável, que vai estimular esse lado para você também. Sabe, eu trabalho muito com o chocolate. E o chocolate, ele me traz um prazer muito grande. Então procure vê se você pode fazer... ingerir uma barra de chocolate, 70% cacau, sabe, chazinho. Gente, eu não sei o que você vai fazer, mas eu tenho certeza que com essa sabedoria que você está adquirindo nesse sábado, você homem, você mulher, você vai se sentir livre, feliz por essa graça maravilhosa ter te encontrado e por esse nosso bate-papo dia de sábado. E um pedido eu faço para você, mulher, para você, homem: não abandone, sabe, o seu cônjuge. Não o deixe jogado às traças. Não o rejeite. Fale o que você quer, sabe? Ouça, aprenda a ouvir o que o seu esposo quer falar. Tire um momento para vocês. Sabe, converse de uma forma assim clara,
resolvam-se. Sem aquela coisa de você colocar, vou deixar para Deus resolver. Não, esse momento ele é um momento, é um momento natural, é um momento da vida, é um momento que você não tem que espiritualizar. Claro, sabedoria vinda dos altos céus é sempre bem-vindo, mas é um momento de você agir. Mulher de Deus, homem de Deus, ainda há tempo. Ainda há tempo de você recuperar essa mulher, ainda há tempo de você recuperar esse esposo, ainda há tempo de você fazê-la feliz, sabe, nessa área. Ainda há tempo de você suprir essa necessidade que tem sido cada vez mais comum. Não abra mão, sabe? Faça com amor, faça com zelo, faça com respeito. Haja com respeito, cuidando desse parceiro, dessa parceira que Deus te deu a oportunidade de conhecer. Assim é? Então tá bom. Eu te espero então amanhã lá no nosso espaço, onde nós teremos um momento de adoração. Coloque aí o seu comentário, me diga de que forma esse nosso bate-papo tá te trazendo um esclarecimento ou um despertamento. E vamos que vamos, hein? Porque esse Cristo maravilhoso já nos preparou a melhor semana. E na segunda estamos juntos novamente. Graça e paz!